a gente volta aqui para falar de Anderson Torres, porque ele também fez uma ironia, deu uma ironizada ali na minuta do golpe que foi encontrada na casa dele pela Polícia Federal. No Supremo, Torres chama a minuta de golpe de minuta do Google. Vamos lá, vamos ver o que ele disse então. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF afirmou que apenas se lembrou da minuta do golpe quando o texto foi apreendido pela Polícia Federal. Ele afirmou que não se lembrava ter recebido a minuta do golpe e brincou dizendo que seria uma minuta do Google. Aqui a gente tem um histórico, as matérias do Metrópolis todas têm um histórico do interrogatório aqui para vocês. Lembrando que ontem teve Mauro Cid, teve o deputado Alexandre Ramagem prestando os seus depoimentos. Aqui Anderson Torres continuou, olha, na verdade, ministro, não é minuta do golpe, eu brinco que é a minuta do Google. Eu levava 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discursos, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham do Ministério. Ele completou afirmando que estava difícil trabalhar porque recebia muitas minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp papel. Bom, produção, depois me fala se a gente consegue rodar pelo menos um trechinho do depoimento do Anderson Torres em que ele explica se a viagem dele para os Estados Unidos foi uma coincidência ou não. Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal quando a esplanada, quando a Praça dos Três Poderes foi invadida no dia 8 de janeiro de 2023. Nesse dia, ele estava na Disney, viajando para os Estados Unidos com a família, com os filhos, com a esposa, e ficou sabendo de tudo por lá quando estava num brinquedo da Disney. Ele mesmo fala isso, que estava num parque, num brinquedo. No depoimento de hoje, ele fala sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes perguntou se essa viagem dele, nessa data específica, foi apenas uma coincidência. Ele disse que não, que essa viagem já estava marcada, que era para ter acontecido em julho, foi postergada por conta do trabalho dele aqui no Distrito Federal e também porque a viagem em julho seria uma viagem mais cara. Disse ainda que, quando viajou, ele e o subsecretário de Segurança Pública, junto com toda a equipe responsável pela segurança aqui do Distrito Federal, realizaram um documento chamado de PAI, em que determinava como seria feita a segurança aqui no Distrito Federal caso houvesse algum tipo de manifestação. Isso porque, à época, já havia, as pessoas já estavam lá no QG, no Quartel-General do Exército aqui em Brasília, então havia esse monitoramento, havia esse receio de que pudesse, sim, haver uma marcha, um tipo de invasão na esplanada. O ex-secretário disse que quando viajou estava tudo em ordem, que sequer os ônibus já haviam chegado aqui no Distrito Federal e colocou a culpa na polícia, viu? Jogou a culpa para a polícia, disse que o protocolo, o programa que eles acabaram criando para a segurança na esplanada sequer foi seguido. Vamos rodar um trechinho, então, da fala do Anderson Torres. Após deixar o Ministério da Justiça, assumiu a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Qual foi a sua participação, assim que o senhor assumiu, qual foi a sua conduta em relação aos acampamentos, ou ao acampamento na frente do quartel aqui do Forte Apache, aqui do Comando do Planalto? Ministro, a partir do dia 12 de dezembro do ano anterior, eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12, eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos. Eu esperava que o novo governo assumisse e imediatamente tirasse os acampamentos dali, já no primeiro dia ou na primeira semana, no máximo, do novo governo. E isso não aconteceu. Em não acontecendo, ministro, no dia 6 de 1 de 2023, eu convoquei uma reunião, eu tive informações no dia 5 de que a maioria das pessoas que estavam naqueles acampamentos ali, ou grande parte dessas pessoas, se tratavam de moradores de rua e pessoas vulneráveis. Pensando nisso e em evitar uma tragédia, um problema maior,
eu convoquei uma reunião para a Secretaria de Segurança Pública no dia 6/10, às 10 horas da manhã. Chamei o comandante militar do Planalto, general Dutra, e a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, para nós tratarmos da desmobilização total do acampamento. Dessa reunião ficou combinado que no dia 10, terça-feira, a doutora Ana Paula Marra, com a sua equipe, atuaria lá no local do acampamento para poder retirar os vulneráveis. E ali eles têm toda uma técnica de aproximação, de chegada, de retirada. Quem quisesse ir embora, eles têm passagem, eles pagam passagens, enfim. Ficou combinado que no dia 10 ela faria isso e, na sequência, a Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar e o Comando Militar do Planalto, realizariam a desmobilização completa, o desmonte ali do acampamento para acabar com aquele acampamento ali na frente. Nós conversamos, inclusive, ministro, se houvesse algum tipo de resistência, falamos em mandados de prisão, falamos em prisões em flagrante, ali se fosse necessário, se algum líder ali se rebelasse e não quisesse sair, mas a ordem, eu esperei uns 2, 3 dias até ver se o governo federal faria alguma coisa no sentido de retirar. Como não veio, eu convoquei essa reunião. Ela foi realizada dia 6/10, às 10 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, para tratar da desmobilização total do acampamento. Eu aqui, nessa sequência, Anderson, vou repetir o que eu disse para o almirante Garnier, apesar de perceber que ele não acredita no ditado chinês, que coincidências não existem, mas quero que o senhor também tenha a possibilidade aqui, nesse momento de autodefesa, de, se quiser, se explicar. O senhor viajou na véspera, na verdade, na antevéspera Eu viajei no dia 6 à noite. Dos dias 8, o senhor viajou dia 6 de madrugada. à noite. Como secretário de Segurança, o senhor se ausentou às vésperas da tentativa de golpe, do ataque violento armado à sede dos 3 poderes, isso também, no dia 8, a Procuradoria-Geral da República denunciou, e o processo está, na verdade, já em alegações finais, ou, segundo a Procuradoria, a Polícia Militar, a cúpula da Polícia Militar, também se omitiu. Foi uma coincidência, doutor? Ministro, o senhor pergunta a minha viagem? Isso. Não, a minha viagem não foi uma coincidência, ministro. Eu preparei essa viagem para ser realizada no mês de julho de 2022. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu não consegui viajar. Eu prometi isso para minhas filhas. Qual a data? Eu viajaria em julho de 22. Ah, certo. Certo? No verão lá. E até foi bom, porque os preços lá no verão são diferenciados e eu não consegui fazer essa viagem no mês de julho e adiei para as férias escolares das crianças. Eu comprei... Bom, tá aí o trechinho que ele explica como foi a viagem dele e a gente retoma a nossa imagem lá para o plenário da Suprema Corte, da primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, porque vai recomeçar agora a oitiva. E agora a gente escuta a oitiva, o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro.